Bom dia, já estamos no ar com o seu estilo de vida. Já é segunda-feira e a gente começa mais uma semana. E nós vamos saber como estão as nossas redes sociais agora. Então, para você que ainda não acessou a nossa fanpage, não acessou também o nosso Instagram, essa é a sua oportunidade. facebook.com/estilovida, e aí você acompanha tudo que a gente vai postando nessa rede social para você. Lembrando que tudo aquilo que é referente ao programa e que não está sempre ao vivo, as coisas que acontecem nos bastidores, tudo aquilo que vocês sabem que vai acontecendo ao longo do dia no estilo de vida, mas que a gente nem sempre pode estar compartilhando com você ao vivo, a gente vai postando aí na nossa fanpage. E também é uma forma de você conversar com a gente, de você interagir com a nossa produção. E aí você pode conversar com outras pessoas da produção, além de mim, porque quando a gente está aqui ao vivo, você conversa sempre comigo, né? E com o especialista do dia. E aí, quando você acessa a nossa fanpage, você também pode conversar com a Carol e com o Klinger. E por isso é muito importante que você tenha o nosso endereço sempre gravado aí naqueles favoritos, sabe? Quando tem no seu celular que tem uma estrelinha, você clica lá e já deixa o estilo de vida como favorito, porque eu tenho certeza que é o seu programa favorito aqui da grade do Amazonsat, como eu sempre te digo, né? E eu sei que nós não perdemos esse lugar no seu coração, então por isso eu também vou te dar a opção de você acessar o nosso Instagram, @estiloamazonsat, e você encontra as nossas fotos e os nossos vídeos, tudo aquilo que é referente também ao programa, para que você fique bem informado em relação a tudo. Hoje nós vamos conversar sobre a anemia, e aí a gente já postou aí uma artezinha, já está na hora de você começar a curtir, começar a comentar. E se você já tiver tido algum problema relacionado a isso, manda o seu depoimento para a gente através do nosso WhatsApp, que é o 92 código de Manaus, 98111 4512. Você pode começar a conversar com a gente, porque o nosso bate-papo já vai começar agora. Nós recebemos aqui a gastroenterologista Cristina Mello, e ela vai conversar com a gente sobre tudo isso e vai falar para a gente também o que é anemia, como que a gente sabe que a gente está com anemia. Existem muitos tipos de anemia, a gente vai desmistificar algumas coisas hoje e também saber qual é o mais comum, qual é o mais famoso. Então, se você quiser saber sobre isso, continua com a gente aqui e já começa a anotar as suas participações e enviar para a gente através do nosso WhatsApp. Bom dia, doutora. Bom dia, Isabelle. Bom dia a todos os telespectadores. Então, quer dizer que a gente vai conversar sobre anemia hoje. E a gente já começa essa conversa com essa questão dos tipos, né? Porque são muitos tipos de anemia. Eu já cheguei a encontrar até 7 tipos. E a senhora disse que são mais ainda, né? Isabelle, então a gente tem uma variedade, né, de causas de anemia, que são os tipos de anemias, né? Tem anemias que são genéticas, tem anemias que são relacionadas a alguma doença que a pessoa pode portar, né? Que leva a uma destruição excessiva das células do sangue. E tem anemias por deficiência de nutrientes, que são as anemias mais comuns, né? E desses nutrientes, o principal que causa maior impacto no aparecimento da anemia é a deficiência do ferro, né? Levando a chamada anemia ferropriva, né? E por que a gente se preocupa com isso? O que vem a ser anemia? Anemia é quando a gente tem uma diminuição das células vermelhas do sangue. E elas têm um papel muito importante no nosso organismo, que é levar o oxigênio que a gente respira para o restante do corpo, que todo o corpo precisa de oxigênio para trabalhar, para manter as suas funções, né? Então, as células que fazem esse transporte chamam hemácias. Então, quando a gente tem uma redução dessas hemácias, que são as células vermelhas, quando elas estão reduzidas no sangue, então leva ao aparecimento da chamada anemia. A anemia, ela é um problema de saúde pública, não só aqui na nossa região, é um problema de saúde pública mundial, né? Ela é estimado que até 30% das pessoas no mundo estão passando por um problema de anemia nesse momento. Então, pode ser realmente um problema muito grande, né? Pode ser grandioso. A proporção que ele pode tomar pode ser uma proporção grande. Exatamente. Existem alguns sintomas que chamam a atenção, né, para a pessoa portadora de anemia. Popularmente, a gente já conhece, não é necessário ser médico para identificar, né? A gente já sabe que palidez, a pessoa está mais pálida, está com os lábios mais pálidos, né? O rosto mais pálido, as mucosas, a gente já consegue identificar, olha, isso pode ser uma anemia, você está pálido, está tudo bem com você? A gente costuma até
abrir o olho assim, né, normalmente? Exatamente. Para poder ver se está vermelho aqui ou se está mais esbranquiçado. Exatamente. Esse é um bom parâmetro, né, para visualizar a questão da anemia. Um outro mal-estar, né, que a anemia pode dar é um cansaço, uma fadiga, a pessoa já acordar indisposta, né, dormiu bem, mas o sono não foi suficiente, já acorda não acorda com disposição para trabalhar, as crianças, que são um grupo bastante afetado, não tem tanta disposição para brincar, para ir para a escola, não tem um rendimento escolar, né? Então, é um outro sintoma da anemia. Esses sintomas são todos os mesmos para os diferentes tipos? Você parte do princípio desses sintomas para identificar que tem anemia e depois se sabe qual é o tipo exato da anemia que você está? Ou cada anemia tem um sintoma diferente? Esses sintomas, eles são básicos para todas as anemias. Uma ou outra pode ter um sintoma a mais, mas o cansaço, a falta de concentração, a falta de... até atraso no crescimento da criança, a falta de disposição para trabalhar, como eu falei, eles são sintomas comuns. Até mesmo a chamada perversão do apetite. Quando a criança ou mesmo o adulto portador de anemia começa a ter vontade de comer coisas não usuais, por exemplo, terra, papel, né? Então a pessoa portadora de anemia ela sente essa necessidade de ter essa mudança no hábito alimentar. Isso é um indicativo de que a pessoa está passando por um distúrbio de anemia. Em relação ao ferro, a gente sempre ouve a mãe dizer que para você ficar saudável e que para você continuar com ferro no seu organismo, enfim, suprir todas as necessidades do organismo, você precisa comer feijão. Porque o feijão é responsável pelo ferro, ou feijão ou fígado. E eu já até contei isso uma vez aqui no programa, que quando eu era mais nova, eu torcia para a moça que trabalhava lá em casa, que ficava com a gente, a Elaine, para ela fazer o fígado. Porque como eu não gostava de feijão, a minha mãe me liberava do feijão quando eu comia o fígado, porque ela dizia que os dois juntos acabava cortando o efeito de um e do outro. Isso é verdade ou isso é um mito? Os dois podem ser ingeridos juntos ou não? Um realmente inibe as vitaminas do outro? Como que isso funciona? E é verdade que o feijão e o fígado têm muito ferro? Ou a gente foi enganado desde a infância e a gente está enganado aí pro resto da vida? Tá certíssimo, Isabelle, desculpa. Não foi enganação, gente. E eu tenho certeza que você não teve anemia, então, porque essa sua alimentação é isso mesmo. As vísceras, elas são mais ricas em ferro, né? A carne vermelha, as carnes têm mais ferro, né? E a carne vermelha, ela tem mais ferro do que as carnes brancas, né? E dentro da carne vermelha, as vísceras, o fígado, o coração, os miúdos da galinha, eles têm um teor maior de ferro, isso é verdade. Então, quando você fez a opção do fígado, né, ao invés da beterraba, você fez a opção certíssima. Por quê? As verduras, elas também têm um alto teor de ferro, né? A beterraba, a couve, todas essas verduras mais escurinhas, né? O feijão. Mas o que acontece é que a forma que o ferro se encontra nesses alimentos, o nosso organismo não consegue absorver. A gente não consegue digerir esse ferro. Então, até tem uma alta concentração de ferro nesses alimentos, mas nós não conseguimos absorver, fazer a digestão. Então, entre a beterraba e a carne, o fígado, né, os miúdos, têm uma maior concentração de ferro e a gente absorve bem esse ferro que está presente na carne, né? E tem também outras situações que levam que facilitam a absorção desse ferro presente nesses alimentos. Então, ter uma vitamina C, né? Então, aquelas frutas ricas em vitamina C, as verduras ricas em vitamina C, a laranja, a uva, a tangerina. Então, essas frutas ricas em vitamina C, se elas estiverem presentes naquela alimentação, elas vão facilitar a absorção daquele ferro. E aí vão garantir o maior aporte de ferro para o organismo, evitando anemia ou até mesmo tratando a anemia existente. Então, sempre que possível, associar aquele alimento rico em ferro, como a carne, né? E ter uma fruta ao lado, um suco,
dessas frutas cítricas que são ricas em vitamina C, da acerola. Isso facilita a absorção e você tem um melhor rendimento daquela alimentação que você está fazendo. Interessante que a vitamina C, ela é importante para praticamente tudo, né? Porque quando a gente fala de imunidade, a gente precisa de vitamina C. Quando a gente fala sobre absorção um pouco mais completa, a gente também fala de vitamina C. Quando a gente fala de resfriado, ou então aquela pele mais pálida, aquela pele que está precisando de uma cor, é porque você precisa de uma vitamina C. Então, quer dizer, metade do caminho andado seria a gente estar em dia com a vitamina C. A função da vitamina C ela é muito importante, né? Você mesmo resumiu, né, que são as funções, protege contra a infecção, facilita a absorção do ferro. Ela tem essas funções, a gente tem que ter essas frutas no dia a dia, né? Daí a importância da gente ter 2 porções de frutas, que aí a gente consegue manter não só o aporte da vitamina C, mas de outras vitaminas e a gente mantém a saúde em dia. O que a gente chama de anemia falciforme? Certo. A anemia falciforme, ela é uma deficiência genética, ela vem herdada da família, em que há uma deformidade na hemácia. A hemácia ela fica na forma de um foice, daí o nome, falciforme, porque a hemácia fica como uma meia-lua. E aí é uma anemia que requer um cuidado especial, o paciente portador, uma vez identificado, o clínico geral, ele deve encaminhar para um serviço de hematologia. Aqui na nossa cidade nós temos a Fundação Hemoan, eles têm um trabalho diferenciado, existe um programa do Ministério da Saúde voltado para os portadores de anemia falciforme, que é um tipo de anemia genética. Ela não é comum, é uma anemia rara, mas nós temos pessoas na nossa população e está principalmente relacionado à raça negra, esse tipo de anemia. Nós temos uma participação que diz o seguinte: quando eu estava grávida, sentia vontade de comer tijolo. Será que eu estava com anemia? Ana Paula do Parque 10. Tijolo. Ana Paula, provavelmente, né? E a Ana Paula, ela chama atenção, né, para esse estado de possível anemia que ela teve durante a gravidez, né, Isabelle? A gente sabe que tem 2 grupos de riscos para anemia, que são as crianças, porque elas estão crescendo, estão se desenvolvendo, estão formando ossos, estão formando massa muscular, estão formando cérebro, têm uma atividade intensa e elas precisam ter um aporte de vários nutrientes na quantidade adequada. E o ferro aí é fundamental. Então as crianças, elas sofrem mais de anemia do que os adultos, né? Então, é estimado que até 40% das nossas crianças na idade pré-escolar sejam portadoras de anemia, e isso preocupa. O outro grupo de risco para anemia é a gestante. Então, esse estado da gravidez acaba levando, né, a uma necessidade maior de ferro pela própria formação. Está formando outro ser, tem o feto em formação, ele está crescendo. E especialmente no último trimestre da gravidez, os últimos 3 meses, em que o bebê mais cresce, é quando você precisa também de ter um aporte de ferro, um suplemento de ferro nesse período. Então, Ana Paula, essa sua, que a gente chama de perversão do apetite, ela pode ter sido um indicador de anemia durante a gravidez. Não, imagina, gente, a Ana Paula conversando com a família dela e pedindo, porque a grávida sempre tem aquele desejo, né? Ai, amor, eu queria comer carambola, mas onde que eu vou arrumar carambola pra você esse horário? Mas a pessoa vai lá e procura. Agora, imagina a pessoa querendo tijolo, querendo comer. Realmente bem complicado, né? Aí sempre o pré-natal existe para isso, né? Para identificar possíveis distúrbios na gravidez. E o obstetra, que é o médico que faz o pré-natal, ele tem essa formação, né, de procurar, e esse é um sintoma que toda grávida precisa relatar na sua consulta de pré-natal, porque é um indicativo de gravidez, né? Então, se mais alguém estiver passando por essa situação, reportar, né, durante a consulta, porque precisa ser investigada essa questão da anemia e feita a suplementação mais rápido, porque é uma situação até de, né, considerar uma certa emergência, porque é uma fase da vida, né, muito importante, você está formando ali um outro feto. Já que o ferro está presente principalmente nos alimentos de origem animal, os vegetarianos têm mais propensão a desenvolver anemia? A Mara do Planalto. Mara, tem sim, né? Existe um risco maior de uma dieta vegetariana levar ao aparecimento de anemia. Então, o ferro, como eu falei, da forma como a gente consegue absorver, é o ferro da proteína animal, né?
Então, outros alimentos contêm ferro, a gema contém ferro, as hortaliças contêm ferro, mas a questão toda é que a forma como esse ferro está presente nesses alimentos, a gente não absorve com tanta facilidade. Então, fazer uma rotina de um check-up, né? Checar os seus exames uma vez ao ano, uma vez a cada 2 anos, e ver se tem algum padrão de anemia, isso deve fazer parte da sua rotina. A gente vai fazer uma breve pausa aqui no nosso bate-papo, vamos para o intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta e ainda dá tempo de você enviar a sua participação. 92 é o código de Manaus, 98111 4512 é o número da nossa produção e a gente está esperando por você, não sai daí.